Bom, agora nós vamos finalizar esse capítulo 17 no tópico 13, onde nós vamos falar sobre ácidos dicarboxílicos e seus derivados. Bom, então inicialmente mostra aqui o ácido malônico, né, que ele tem 3 carbonos e um grupo carboxílico de uma extremidade e um na outra. Então ele tem 2 hidrogênios ácidos. A primeira dissociação dele tem um pKa de 2,86 e a segunda dissociação dele, para tirar esse hidrogênio aqui, você já tem um pKa maior de 5,7. Como a gente pode ver nessa tabela, todos esses ácidos dicarboxílicos, eles têm 2 hidrogênios ácidos. Aqui você tem uma substância que, na verdade, é o ácido carbônico, né? Ele não é um ácido carboxílico, ele é um ácido inorgânico, que também tem 2 hidrogênios ácidos aqui. Né? O pK dele, o primeiro pK é 13,58, o segundo pK é 6,35. O ácido carbônico é um ácido considerado fraco. Já o ácido oxálico, o primeiro pK dele, para remover o primeiro hidrogênio, é 1,27, o segundo é 4,27. E você vai percebendo aqui, nessa tabela, que todo o primeiro pKa é um valor menor do que o segundo. Ou seja, o primeiro hidrogênio que eu vou remover dessas moléculas aqui, ele é mais ácido do que o segundo. Então a gente pode buscar uma explicação para isso. Bom, se eu não tivesse esse grupo carboxílico aqui, se eu tivesse o ácido acético, CH3COOH, o ácido acético, o pKa do ácido acético, se eu não me engano, é 4,78. Ou seja, um pK maior do que o primeiro pKa desse ácido malônico. Então quer dizer que esse ácido malônico, o primeiro hidrogênio dele é mais ácido do que o hidrogênio do ácido acético. Isso por quê? Bom, vamos imaginar que o primeiro hidrogênio que vai sair vai ser esse. Por que esse hidrogênio aqui, que tem um pKa menor do que o do ácido acético, ele é mais ácido? Por conta disso aqui, ó. Esse outro grupo carboxílico que está aqui do lado, ele tem uma carbonila. Essa carbonila é um grupo retirador de elétrons, tá certo? Então esse grupo retirador de elétrons, ele diminui, né? Ele na verdade, ele aumenta a acidez desse outro hidrogênio aqui, tá certo? Então esse grupo retirador de elétrons faz com que esse hidrogênio fique mais ácido, então por isso que o pKa dele é menor. Bom, aí vem para cá, você tem que o pKa, o segundo pKa, ele aumenta, ou seja, esse segundo hidrogênio, depois que saiu o primeiro, ele é menos ácido do que o primeiro. Por quê? Porque esse grupo que está aqui agora, ele não é um grupo retirador de elétrons, ele é um grupo doador de elétrons, porque você tem um oxigênio negativo aqui, então esse par de elétrons pode vir para cá, enquanto esse par de elétrons pode vir para cá, e você vai ter uma ressonância aqui. Então, esse grupo agora é um grupo retirador, doador de elétrons, o que faz com que esse hidrogênio aqui fique menos ácido, correto? Então, isso explica por que esse segundo hidrogênio ele é menos ácido do que o primeiro. E isso sempre vai acontecer, tá certo? Como você pode ver aqui nessa tabela. Então, os ácidos dicarboxílicos podem sofrer uma reação de desidratação quando aquecido, e isso acontece de uma maneira até fácil, para eles formarem anidridos de ácidos cíclicos, especialmente se puder formar anéis de 5 e de 6 membros. Então aqui vai haver um aquecimento desse ácido glutárico, aqui mostrou um desenho com as hidroxilas mais próximas. O que vai acontecer? Vai sair hidroxila de um desses dois grupos, qualquer um deles, e o hidrogênio da outra hidroxila, onde vai gerar água. Então esse oxigênio vai se ligar neste carbono da carbonila, formando um anel então de 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. Então você tem um anel de 6 membros, um dos membros é o oxigênio, outros 2 são a carbonila e os outros 3 são 3CH2, liberando água. Da mesma maneira, você pode fazer uma reação de desidratação intramolecular desse ácido fitálico, aonde você tira a hidroxila de um grupo carboxílico e hidrogênio do outro grupo carboxílico para poder formar água,
Então esse carbono se liga nesse outro carbono da carbonila aqui, formando um anel de 1, 2, 3, 4, 5 membros, que está aqui. Um dos membros é o oxigênio, os outros dois as carbonilas, e os outros dois aqui estavam no anel benzênico mesmo. Então, o que era um ácido fitálico vira um anidrido fitálico. O que antes era o ácido glutárico vira o anidrido glutárico. Essa reação de baixo aqui é uma reação do ácido succínico, que também vai ocorrer de maneira semelhante aqui em cima. Com o aquecimento ele perde água. Então, uma hidroxila sai de um grupo carboxílico e o hidrogênio sai do outro grupo carboxílico para formar água. Esse oxigênio, então, se liga neste carbono aqui. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Um anel de 5 membros que foi mostrado aqui para você, que veio do ácido succínico. Então, isso aqui é o anidrido succínico. Bom, a água que foi liberada aqui nessa desidratação, ela foi usada para reagir com esse anidrido acético. Então, é uma maneira que você tem de remover a água do meio reacional, é fazer essa mistura. A água liberada aqui, ela não volta a reagir com o ácido succínico porque ela foi absorvida pelo anidrido acético. Então, a água, uma parte vai liberar o H+, que vai se combinar com esse oxigênio aqui, formando uma molécula de ácido acético. E a hidroxila da água vai combinar com esse carbono da carbonila aqui, formando outra molécula de ácido acético aqui nessa reação. Tá certo? Então, esses anidridos cíclicos também podem ser preparados facilmente quando tratado por um agente desidratante forte, ao invés do aquecimento, como nós mostramos no slide anterior. Então você tem agora esse ácido dicarboxílico, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbono, né? Esse pentóxido de difósforo é o mesmo agente desidratante que nós usamos lá para fazer a desidratação de uma amida e aí produzir uma nitrila. Da mesma forma, você vai remover uma hidroxila que está ligada a uma carbonila de um lado, com o hidrogênio da outra, para produzir a água. Então, esse oxigênio aqui vai se ligar nessa carbonila, formando então um anel de 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros, que está aqui. Então, esse oxigênio participa do anel, as duas carbonilas, e você tem 3 CH3 ligados aqui. Tá certo? Então, é uma outra maneira de você fazer uma desidratação de ácido dicarboxílico e produzir anidrido cíclico, sem precisar de fazer o aquecimento. Bom, e para finalizar essa aula e esse capítulo, só vou mostrar para vocês que o grupo OH de um ácido carboxílico ele pode ser substituído para oferecer uma maior variedade de derivados de ácidos carboxílicos, que são muito comuns no laboratório de química orgânica. Então, por exemplo, se eu colocar 2 cloros ligados numa carbonila, nós temos uma estrutura chamada de fogênio. Se eu colocar 2 grupos metox parecido com ésteres ligados a uma carbonila, você vai ter aqui um dimetilcarbonato. Nós também temos o exemplo da ureia, que você tem 2 grupos NH2 ligados à carbonila. Nós temos aqui um ácido carbâmico. De um lado você tem um ácido carboxílico e do outro seria parecido com uma amida, né? Um H de um lado, um NH2 do outro, esse é o ácido carbâmico. E por fim nós temos aqui um metilcarbamato, que é de um lado parecendo um éster e do outro é uma amida, tá certo? Que poderia ser chamado aqui de carbamato de metila. Então, essas são algumas substâncias derivadas de ácido carboxílico que são incomuns quando nós estudamos teoricamente, mas é comum em laboratório de síntese orgânica. Então, finalizamos este capítulo aqui e até o estudo do próximo capítulo.